Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal RetroRad. Hoje a gente está aqui com mais uma máquina, né? A máquina aí ficou pronta com um CFC Card, que é o Pentium 3, que eu trouxe no último vídeo. E hoje, aproveitando que ela tá ligada aqui, que eu estou passando alguns games, instalando aqui, né? Testando essa máquina. E hoje a gente vem relembrar o que o Windows 98 deixou na saudade, que os outros Windows não tem mais, né? Primeira coisa que eu falo para vocês aqui é a modo compatibilidade do DOS, né? O DOS nativo. O Windows 98 ele trazia o MS-DOS, né? O próprio comando aí tem, né? Mas se eu quiser iniciar o computador no modo DOS também eu conseguia acessar as pastas MS-DOS, conseguia os programas compatíveis com MS-DOS, incluindo os games. Isso deixou muita saudade, né? Depois que o milênio, eles fizeram o milênio, remover o DOS ali, né? Tem um DOS, mas não é mais igual era antigamente, né? Que antigamente você vinha aqui no menu iniciar, né? Não vou, claro que não vou desligar aqui, tá transferindo arquivo para mim. Mas você colocava aqui, ó, restart no MS-DOS, ou então na hora que você ligasse a máquina, você apertava o F8 e colocava iniciar em modo DOS, né? Como eu já mostrei aqui no canal, essa máquina rodando games em DOS, né, com uma Sound Blaster aí emulada. Outra coisa que deixou saudade no Windows 98, né, que não é basicamente do Windows 98, mas faz parte desse conjunto, que é o assistente, né, o assistente do Microsoft Office aí, né, aquele clipezinho que sumiu, né. Cadê ele aqui? A máquina tá meio lenta porque tá transferindo arquivo, galera, tá? Então paciência, né? Um Pentium 3, né? Então paciência com ele aí. Aqui tá os assistentes que você poderia trocar pela bolinha, pelo clipe, deixar o próprio clipe. Tinha um robô, outro robô, ó, robôzinho. Tinha um véizinho também, né? O gênio. Tinha um Office logo. A natureza, se você quisesse também, né? Deixar ele, o gatinho, o cachorrinho, o Rex. Eu sempre gostei de deixar o Rex, mas hoje eu vou deixar o gatinho pra ver. Vou trocar aqui pra vocês verem, aí o clipe sai, ó. Né? Quem lembra desses... Eu não mostrei no XP, mas no XP tem lá na barra de pesquisa do próprio Windows, né? Aqui é pelo Office. Eu acho que deixou de ter no Office 2003. Então tá aí o nosso assistente indo embora, né? Outra coisa que deixou aqui do Windows 98 também foi... que deixou saudade também, né? Que foi... Cadê? CD Player. Quem lembra desse tocador de CD Player aqui? Era simples, né? Ele simplesmente você colocava um CD ali na sua bandeja do CD e já colocava para tocar, né? Eu não lembro se dava pra... Ele é bem mais simples que o Inamp também, né? Ele simplesmente aparecia aqui. Não sei se dava pra aparecer as faixas de disco aqui, mas eu acho que não, né? Mas deixou de acompanhar o Windows aí, né? Eu acho que essa daí, a do Windows Millennium, já não tinha ele, né? Já era mais o Windows Media Player mesmo, né? Mas era muito útil porque ele é muito leve. Então você ia fazer uma trabalho, você colocava um CD ali, você ia fazer um trabalho de escola, alguma coisa, você usava esse player, né? Outra coisa que deixou saudade aqui é o Windows Explorer, né? Nessa época aqui a gente utilizava muito o Explorer, né? Era muito utilizado aí para quem começou nos anos 2000, né? Não tinha navegadores, quase não tinha navegadores alternativos, tinha o Netscape, tinha outros lá que não lembro o nome. Aí depois ficou popular o Mozilla, né? O Firefox. Depois de muito tempo surgiu o Chrome. Acho que o Chrome surgiu quando era o Windows XP ou o Windows 7, não sei, né? Que apareceu o Chrome do Google aí que todo mundo usa hoje em dia. Eu não gosto de usar ele. É só um adendo aqui. Nunca gostei do Chrome. Outra coisa que sumiu também, né, o Media Player, né, o BS Player aqui, né, esses players, né, eu já tinha falado no XP, mas no 98 também sumiu.
a gente usava muito, né? Instalava os codecs, assistia o BS Play através de arquivos DivX, né? Que também sumiu do Windows 98, foi uma coisa que revolucionou aí o mundo da multimídia, né? A nossa Netflix offline, né? Que a gente baixava os nossos arquivos aí via torrent, via links duvidosos, emule. Então acabou sumindo, né? Outra coisa que sumiu também é isso aqui, ó. Esse porta-arquivos aqui. Quem usava esse porta-arquivos aqui do Windows 98? No Windows Millennium acho que já até sumiu. Eu nunca usei, galera. Nem sei como funciona essa pastinha. Mas ela sempre vinha aí no Windows 98, ó. Dava até pra você criar, né? Acho que é tipo um compactador dele aqui, ó. Você compactava aqui, ó. E ele compactava lá nessa pasta aqui, ó. Era engraçado, mas aí quando tava cheio ele ficava aqui, ó, com esse arquivinho, né? Quando você esvaziava ele sumia. Deixa eu ver se vai sumir. Ou não, é impressão minha. Acho que é impressão minha, não sumia não. Achei que era igual a lixeira. Outra coisa que vem sumindo no mundo dos Windows aí é o painel de controle, né, galera? O painel de controle do Windows. Os Windows mais novos estão simplesmente sumindo, né? Antigamente a gente tinha os painéis de controle, antes a gente tinha a configuração da máquina, a gente podia fazer as trocas, né? Outra coisa que sumiu também, que vem sumindo nos Windows, né? É os temas das áreas de trabalho, né? Aqui a gente conseguia trocar os temas, né? Não só os temas, as fontes também, se você quisesse trocar, os sons. Então assim, você deixava bem o computador bem assim, legal. Eu sempre deixava esse space aqui, ó. Mas aí eu deixava o screen aqui, né? O som eu tirava. O mouse também eu tirava, que eu não gostava. Os ícones eu deixava. O color aqui eu deixava. As fontes, tá vendo? Você conseguia alterar as fontes aqui, ficava bem legal, né? Os temas do Windows 98. No XP já mudou, né? Que era mais bonito, né? O XP, eu falo pra vocês que é um dos Windows mais bonitos que tem. Outra coisa raiz que deixou aqui também foi o discador, né? Aquele discador de IOAP, né? Que a gente tinha no Windows 98, acho que tem até hoje no Windows comum, mas ninguém usa, né? Porque não tem nem mais linha de escada, não tem modem, né? Eu aqui não tenho modem, então não vai funcionar. Mas antigamente você tinha que ter o discador aqui pra você poder conectar a internet, né? Porque era uma internet lenta, aquela internet de escada. Aqui não vai ter o molde, eu não vou nem instalar o molde aqui não, que não vai ter, né? Não tem molde instalado nessa máquina ainda, né? Essa máquina com a máquina retrô, ainda vou instalar o moldemzinho aqui e deixar aqui, né? Uma máquina completa aí no início dos anos. O pessoal fala, mas pra que você instalar molde? Gente, a gente instala molde nas coisas antigas. Pegar o carro de coleção, né? Para ele ficar aquele charme vintage daqueles anos, tem que ter as peças antigas, né? Então é a mesma coisa. Eu tenho um molde ali em US Robotics, então eu vou instalar. E é isso, eu acho que é só isso mesmo que teve, né? Teve essas mudanças. Os games também, né, galera? Os games deixaram de Free Cell, Copas aqui, o Campo Minado e o Paciência. Foram uns primeiros que tiveram aí, sempre tiveram no Windows, né? Começou no 3.0 aí, nos primeiros Windows aí, os primórdios dos Windows lá, já começou a ter isso. E no Windows mais novo sumiu. Outra coisa que sumiu também, que eu reparei, é o Paint, gente. O Paint clássico, né? O Paint clássico foi até o Windows 10 aí. Depois colocaram um Paint horroroso no Windows 11, acho um Paint 3D. E assim, não é muito bom, tá? Eu gostava dessa versão clássica aqui, porque você apertava print aqui. Se você quisesse colar o papel de parede aqui, o print que você printou e salvasse aqui, ficava bom, né? Então eu sempre fazia isso. E o Windows 11 mudou isso aí completamente, eu não gostei. Né? O nosso saudoso Paint aí, eu acho que deveria ficar. A Microsoft deveria rever esse conceito, deixar as coisas clássicas, né? Ela já tentou tirar o menu inicial, mas foi reprovada. Né? Teve que corrigir isso aí às pressas. Outra coisa que sumiu também é para as pessoas usar o antivírus, né? Agora todo mundo usa o antivírus do... Aqui não tem nenhum antivírus instalado,
Mas geralmente tinha um antivírus instalado nas máquinas antigas, principalmente no 98, que tinha muito vírus, né? Muitos vírus aí que vinha, todo mundo tinha medo. Aí vinha lá e instalava o Norton. Ele ficava lá, Norton protegendo a sua lixeira. Era engraçado demais esse serviço da Norton. E era legal, né? Os games também, de época aí era legal. Então assim, acho que faltou algumas coisinhas aí, mas era isso, né? Era o que tinha na época. Se você lembra aí de mais alguma coisa com o Windows 98, deixou saudade, deixa aí nos comentários, tá? Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aí. Valeu!